Valbert, professor de História do SEDUC de Criciúma, em aula preparatória para o Enem, tratando do segundo reinado no Brasil. Em 1840, com o golpe da maioridade, Dom Pedro assume o poder aos 15 anos de idade, sendo que a Constituição de 1824 previa que seria somente aos 18 anos. No período, o Brasil viveu recentemente uma série de revoluções civis, como a Balaiada, a Sabinada e a Revolução Farroupilha. Então, o Partido Liberal propõe a antecipação da maioridade, justificando que a falta de um governo centralizado seria um perigo para a unidade nacional. A política do segundo reinado é marcada pela presença de dois partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que, a rigor, ambos defendiam os ideais da elite, como, por exemplo, a manutenção da escravidão. Em 1847, Dom Pedro implanta o parlamentarismo. O sistema funcionava diferente daquele praticado na Inglaterra, onde o primeiro-ministro era o deputado do partido mais votado. No Brasil, o presidente do conselho, ou seja, o primeiro-ministro, era escolhido pelo próprio imperador, ficando assim conhecido como parlamentarismo às avessas. Na área econômica, o Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, alavancou a produção e a exportação de café. Posteriormente, os cafezais se espalham por São Paulo, mais precisamente no oeste paulista, onde houve a maior prosperidade empresarial do setor. O Brasil começou a exportar em larga escala, tornando-se o maior produtor mundial cafeeiro. A procura era tão grande que havia necessidade de aumentar a mão de obra. Os produtores repudiavam qualquer lei que favorecesse a abolição da escravidão, mas também apoiava a vinda de imigrantes, especialmente os italianos, para trabalharem nos cafezais. Em decorrência do crescimento da exportação de café, são construídas as primeiras ferrovias e nasceram inúmeras cidades. Os portos de Santos e do Rio de Janeiro prosperaram. Também, no segundo reinado, começam a ser montadas as primeiras fábricas, ainda que de forma incipiente e isolada, e em grande parte devido ao empreendedorismo do Barão de Mauá. No processo da abolição da escravatura, surgem políticos, organizações sociais e parte da imprensa que apoiam a causa. A abolição da escravidão não era desejada pelos fazendeiros cafeeiros, uma das principais bases de apoio do governo. Esses perderiam o investimento da compra de escravos e teriam que substituir por mão de obra assalariada. Dessa forma, lutam para que não haja abolição e que o governo, se houvesse, que o governo pagasse indenização por cada escravo livre. Como indenizar os fazendeiros estava fora de qualquer possibilidade, o governo começa a promulgar leis para abolir a escravatura de forma lenta e gradual, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, finalmente, a Lei Áurea, que vai instituir o final da escravidão. Quanto à política internacional, vale destacar a Guerra do Paraguai e a questão Christie, muito significativo para a política brasileira e principalmente para a política internacional, ok? Vale a pena ressaltar essas duas questões internacionais. Ao longo do seu governo, Dom Pedro II se contrapõe com a igreja, com os militares e com a elite rural. Tudo isso retirando o apoio dos setores importantes ao trono. Alguns dos episódios direcionaram acontecimentos para que o golpe militar, com uma exigência de que a igreja não acatasse as ordens do Vaticano, sem a mesma terem sido aprovadas pelo imperador, o que ficou conhecido como a questão religiosa. No entanto, foi a desvalorização dos militares e o fim da escravatura que mais incomodaram a elite. Os militares reivindicavam mais reconhecimento após a Guerra do Paraguai, maior aumento de salário, promoções que não apareciam. Tudo isso os oficiais aderiram e passaram a fazer apoio ao governo, aderindo evidentemente aos ideais republicanos. Mas também a abolição da escravatura
não foi suportada pela elite cafeeira. Assim, a República é instituída no dia 15 de novembro de 1889 pelo líder militar Deodoro da Fonseca, ao qual passa a ser o primeiro presidente republicano da história do Brasil. Vale a pena ressaltar para os nossos alunos a importância de estudar, de se aprofundar nas questões internacionais, como a Guerra do Paraguai e a questão cristiana, e também a escravatura no Brasil e, logicamente, a lei de terras acontecendo, tudo isso no segundo reinado. Obrigado e até a próxima aula.